As 10 bombas nucleares mais poderosas da história. A Era Atômica, uma época que mudou o mundo para sempre. Desde a Segunda Guerra Mundial, o poder destrutivo dessas armas só aumentou, criando uma sombra de medo e incerteza sobre a humanidade. Hoje, vamos mergulhar no coração da era nuclear e explorar as 10 bombas nucleares mais poderosas que já existiram. Preparem-se, porque essa jornada vai levar vocês ao extremo do poder nuclear. Nossa expedição começa com a Mark 17, uma das primeiras bombas de hidrogênio desenvolvidas pelos Estados Unidos. Este artefato colossal marcou uma era de avanços tecnológicos e de temores globais. Imaginem só, uma bomba com um poder de detonação equivalente a 10 milhões de toneladas de TNT. Isso é o suficiente para obliterar cidades inteiras em um piscar de olhos. Era como se a fúria de 1000 trovões estivesse concentrada em um único dispositivo. A energia liberada era inimaginável, transformando a noite em dia. Para vocês terem uma ideia, a Mark 17 era mais de 600 vezes mais poderosa que a bomba que devastou Hiroshima. A devastação que poderia causar era incompreensível. Era um monstro de aço, tão colossal que precisava ser transportado pelos maiores aviões da época, os B-36 Peacemaker. Esses aviões eram verdadeiros gigantes dos céus. Mas, felizmente, a Mark 17 nunca foi usada em combate. Ela permaneceu como um lembrete silencioso do poder que a humanidade possuía. Permaneceu como um gigante adormecido, um símbolo do poder destrutivo que a humanidade carregava em suas mãos. Um poder que, esperamos, nunca será liberado. No dia 1º de novembro de 1952, os Estados Unidos realizaram um teste que ficaria gravado na história. No atol de Elugelab, no Oceano Pacífico, a bomba Ivy Mike foi detonada. Com um poder de detonação de 10,4 megatons, Ivy Mike transformou a ilha em poeira cósmica, deixando para trás uma cratera gigantesca, com quase 2 quilômetros de largura. Foi nesse momento que o mundo compreendeu o poder da fusão nuclear, uma força que ultrapassava qualquer coisa que a humanidade já havia testemunhado. A busca pelo conhecimento sempre foi um motor para a humanidade, impulsionando avanços incríveis e descobertas notáveis. No entanto, às vezes, até os cientistas mais brilhantes podem cometer erros que têm consequências imprevistas e devastadoras. E foi exatamente isso que aconteceu com o teste da bomba Castle Bravo, realizado pelos Estados Unidos em 1º de março de 1954. Este teste nuclear foi um dos mais poderosos e controversos da história. O que era para ser uma explosão controlada se transformou em um cataclismo de proporções inimagináveis. A bomba, que deveria ter um poder de 6 megatons, acabou detonando com a fúria de 15 megatons. Essa diferença colossal pegou todos de surpresa. A explosão foi tão colossal que abriu uma cratera com 2 quilômetros de largura e mais de 70 metros de profundidade, alterando a paisagem para sempre. A sombra da destruição se estendeu por quilômetros, contaminando ilhas inteiras com precipitação radioativa, afetando a vida de milhares de pessoas e ecossistemas. Um lembrete amargo de que o poder, sem controle, pode ter consequências devastadoras e duradouras, que ecoam através das gerações. A Guerra Fria, um cabo de guerra entre Estados Unidos e União Soviética, foi um período de intensa rivalidade e desconfiança. Essa tensão levou o mundo à beira do abismo, com crises que quase resultaram em uma guerra nuclear. Em meio à paranoia e à corrida armamentista desenfreada, as superpotências investiam pesadamente em tecnologia militar. Foi nesse contexto que os Estados Unidos desenvolveram a bomba termonuclear B-53, uma das mais poderosas de seu arsenal. Era a década de 1960, uma era marcada por avanços tecnológicos e medo constante. O mundo vivia sob a ameaça constante de uma guerra nuclear.
com exercícios de ataque e abrigos antiaéreos se tornando parte da vida cotidiana. A B-53 era um monstro de 9 megatons, capaz de causar destruição em massa, projetada para transformar cidades inteiras em cinzas e pulverizar bunkers fortificados. Sua potência era aterrorizante. Essa bomba era lançada de bombardeiros estratégicos, prontos para atacar a qualquer momento. Como um anjo da morte descendo dos céus, a B-53 simbolizava o poder destrutivo da era nuclear. Felizmente, a B-53 nunca foi usada em combate, permanecendo como uma ameaça latente. Mas serviu como um lembrete constante da fragilidade da paz e da necessidade de desarmamento. Em 1997, essa arma assustadora foi finalmente aposentada, marcando o fim de uma era de medo. Foi um pequeno passo para a segurança global, mas um grande alívio para a humanidade. Imaginem uma bomba com um poder inimaginável, capaz de transformar uma metrópole em ruínas em questão de segundos. Essa era a realidade da TX-41, também conhecida como MK-41, uma das bombas termonucleares mais poderosas já concebidas. Com um poder de detonação de até 25 megatons, a TX-41 era uma força da natureza capaz de remodelar o planeta. Mas, por trás da fúria destrutiva, a história da TX-41 também é uma história de controle. Apesar de todo o seu poder, essa arma nunca foi usada em combate, permanecendo como um lembrete assustador da capacidade humana para a destruição e, ao mesmo tempo, para a contenção. A União Soviética, durante a Guerra Fria, não ficou para trás na corrida armamentista. No auge da tensão, os soviéticos projetaram a bomba T-15. Imaginem um dispositivo colossal, com um poder estimado entre 100 e 150 megatons. A T-15 era como um meteoro, capaz de aniquilar áreas metropolitanas densamente povoadas com um único impacto. Felizmente, a T-15 nunca saiu do papel. Permaneceu como um fantasma da Guerra Fria, um lembrete dos perigos da escalada nuclear. No início dos anos 1960, os Estados Unidos adicionaram mais uma arma ao seu arsenal nuclear, a MK-24, mais tarde conhecida como B-41. Com um poder máximo de 25 megatons, a B-41 era uma força a ser reconhecida. Essa bomba versátil podia ser lançada de bombardeiros ou detonada no ar, como uma tempestade de fogo caindo do céu. A B-41 nunca foi usada em combate, mas sua mera existência era um lembrete constante das tensões da Guerra Fria. Em 22 de novembro de 1955, a União Soviética chocou o mundo com o teste bem-sucedido da RDS-37. Com um poder de 1,6 megaton, a RDS-37 representou um salto significativo na tecnologia nuclear soviética. O mundo assistiu com apreensão, enquanto a corrida armamentista se intensificava. O teste da RDS-37 destacou a necessidade urgente de diálogo e controle de armas, um alerta para a humanidade. No dia 30 de outubro de 1961, o mundo testemunhou o poder da bomba mais poderosa já detonada, a bomba Tsar, um gigante de 50 megatons criado pela União Soviética. A explosão foi colossal, abrindo um buraco no céu com uma bola de fogo de 8 quilômetros de largura. A nuvem em forma de cogumelo, um símbolo da era atômica, atingiu a altura impressionante de 64 quilômetros. A onda de choque da explosão deu a volta ao mundo 3 vezes, um lembrete aterrorizante do poder destrutivo da humanidade. Felizmente, a bomba Tsar nunca foi usada em combate, permanecendo como um símbolo do poder bruto da energia nuclear. Imaginem uma bomba tão poderosa, tão inimaginavelmente destrutiva, que sua mera concepção desafia a lógica. Esse era o projeto Big Ivan, um projeto da União Soviética durante a Guerra Fria. Acredita-se que essa bomba teria um poder de detonação de até 100 megatons.
o dobro da bomba Tsar. Felizmente, o Big Ivan nunca passou de um projeto. Permaneceu como um espectro da Guerra Fria, um lembrete dos excessos da corrida armamentista. E assim chegamos ao fim da nossa jornada, da Mark 17 ao Big Ivan. Exploramos a história de algumas das armas mais poderosas já criadas, dispositivos que personificam a dualidade da humanidade, nossa capacidade para o bem e para o mal. A era das grandes bombas nucleares pode ter diminuído, mas sua existência serve como um lembrete constante. Um lembrete de que a paz é uma escolha e a diplomacia, o único caminho. E você? Qual será a sua escolha?